acompanhe esse vídeo até o final e compartilhe muito ele nas suas redes sociais. Mande para o máximo possível de pessoas. Veja só, eu vou ler a matéria e você vai compreender o assunto. Eles representam cerca de 2% da população brasileira, mas seus gastos são equivalentes a quase 20% do consumo nacional. De quem a gente está falando? Dos ricos. Eu tenho certeza que você que vai assistir esse vídeo não vai ser a pessoa que vai ser comentada aqui. Muito difícil algum rico assistir o nosso vídeo. Então, eles representam cerca de 2% da população brasileira, os ricos. Mas seus gastos são equivalentes a quase 20% do consumo nacional, do que é consumido, comprado no Brasil inteiro, 20% é comprado pelos ricos. Em meio à pandemia, enquanto a maior parte do Brasil sofria com perda de renda, quer dizer, não tem tido dinheiro no bolso, em meio ao avanço do desemprego e da inflação, quer dizer, aumento dos preços de alimentos, combustíveis, aluguel, tudo aumentando o preço, os brasileiros mais ricos se viram impedidos de gastar em viagens internacionais e em compras nas principais capitais do consumo do mundo. Quer dizer, por causa das restrições da pandemia, que não podia viajar para fora do Brasil, e então os ricos se viu engaiolados aqui dentro do Brasil. Teve que gastar o seu dinheiro aqui dentro do Brasil mesmo. Foi forçado a criar uma poupança nacional, poupança do dinheiro brasileiro aqui dentro do Brasil, pelas mudanças de hábitos. Então eles gastaram seus luxos no mercado nacional, no mercado brasileiro. O seu dinheiro, o seu grande dinheiro, seu volume enorme de dinheiro eles gastaram dentro aqui do Brasil. Dependendo do modelo, em meio a um salto de demanda, a fabricante de carros de luxo, a Porsche, bateu recordes de vendas no Brasil nos anos de 2020 e 2021. Quem compra Porsche? É um carro caríssimo. Quem é que compra? Pobre? Classe média? Os ricos. Enquanto o setor imobiliário de luxo e superluxo, de apartamentos acima de R$1 milhão e R$2 milhões, respectivamente, registrou um crescimento de mais de 80% nos lançamentos e de 47% nas vendas. É isso mesmo que você está ouvindo. Esse setor imobiliário de luxo e superluxo tem aumentado cada vez mais. Eles têm feito cada vez mais apartamentos, mansões, imóveis de luxo e superluxo. Por quê, gente? Fácil. Eu trouxe um vídeo aí falando que os ricos estão cada vez mais ricos, os milionários cada vez mais milionários, os bilionários cada vez mais bilionários. E, logicamente, se os ricos estão cada vez mais ricos, alguém ficou mais pobre, né? A quantidade de gente mais pobre aumentou no mundo e no Brasil. E aí eles estão com mais dinheiro. Aí o que eles vão fazer com o dinheiro deles? Eu tô com muito dinheiro. Cada dia que passa, eu dou uma piscada no olho e o meu dinheiro aumenta cada vez mais. Os investimentos que eu fiz, o rico falando, né? Tô dando uma de rico. O rico falando, meus investimentos lá na Bolsa de Valores, minha empresa é cada vez mais valorizada, estou ganhando dinheiro deitado na rede, sem fazer força. Como é que eu vou gastar tanto esse dinheiro? Vou comprar um helicóptero. Vou comprar mais um apartamento de luxo, uma mansão de luxo. Vou comprar mais um carro de luxo. Enquanto isso, o pobre não tem dinheiro nem para comprar o chinelo, nem para comprar o pão. E as pessoas acham isso bonito. Na verdade, as pessoas
não estão nem aí, elas estão preocupadas com qual vai ser o próximo paredão do Big Brother. Veja só, confira em esses e outros dados que mostram como o andar de cima está passando muito bem pela pandemia, enquanto o andar de baixo, que é os pobres, sofrendo. 2% da população e 20% do consumo, segundo a empresa de pesquisa de mercado Euromonitor, a chamada classe A, os ricos, a classe A brasileira, representada por 2% da população do Brasil no ano de 2021, são as pessoas com renda familiar anual acima de 45 mil dólares, o equivalente a 248 mil reais por ano, ou cerca de 21 mil reais por mês no câmbio atual. Pessoas que tiram 21 mil reais por mês, é a chamada classe A, cujos gastos equivalem no ano, ou equivaleram no ano passado, em 2021, a 19,4% do consumo nacional, no consumo brasileiro. Embora a classe A tenha diminuído após 2 anos de pandemia, ela representava 2,7% da população em 2019, segundo o Euromonitor. O consumo dessa parcela de maior renda, que tem mais dinheiro na sua carteira ou na conta bancária, foi bem menos afetado pela crise sanitária do que o restante da população brasileira. Os consumidores ricos, abre aspas, os consumidores ricos acumularam reservas involuntárias importantes por conta das opções de lazer reduzidas e das limitações sociais impostas pela pandemia. Observa Guilherme Machado, gerente de pesquisa da Euromonitor Internacional. Abre aspas, a maioria dos brasileiros desses grupos de maior renda está acostumado a viajar para o exterior, para fora do Brasil, para o estrangeiro, e comprar itens de luxo nos principais centros do mundo de consumo, como Nova York, Estados Unidos, Paris, França, Londres, Inglaterra. Mas com o fechamento de fronteiras, esses consumidores têm buscado o prazer no mercado de luxo local, resultando em níveis de faturamento sem precedentes para algumas marcas de luxo, destaca o pesquisador. Porsche bate recorde de vendas no Brasil no ano de 2020 e 2021. Uma dessas marcas foi a Porsche, uma marca de carro muito famosa, enquanto a venda de automóveis de passageiros em geral no Brasil despencou 28% em 2020, 3,6% a mais em 2021, em meio às paradas de produção provocadas por uma escassez global de semicondutores, os chips, são chips que são usados nos carros. A marca de luxo Porsche, marca de luxo de carros chamada Porsche, bateu recordes de vendas no Brasil nos 2 últimos anos de pandemia, 2020 e 2021. Por que será, gente? Será que tem pobre aí com condições de comprar um Porsche, um carro caríssimo? Ou é os ricos que estão comprando bastante coisa valiosa, luxuosa, ostentação pura? Os compradores têm enfrentado filas de espera superiores aos 3 e a 6 meses normalmente necessários para a customização dos carros, que são sinônimo de ostentação e luxo. Então os ricaços estão esperando de 3 a 6 meses para pegar o seu Porsche, encomendar o seu Porsche e pegar o seu Porsche, que é o símbolo da ostentação e luxo dos ricos. Abre aspas, no ano de 2021 nós vendemos 3.079 veículos aqui no Brasil, 3.079 Porsches, carros de luxo e ostentação, um crescimento de 24% em relação ao ano de 2020.
quando havíamos vendido 2.487 unidades de carros Porsche. Conta Leonardo, Leonardo é o cantor, né? Conta Leandro Rodrigues, gerente de comunicação e relações públicas da Porsche no Brasil. No ano de 2020 era o nosso recorde anterior. Batemos recordes no ano de 2020 e 2021, destaca. Lembrando que a empresa passou a operar diretamente no Brasil no ano de 2015 e tem crescido a uma média de 27% a cada ano desde então. A trajetória de alta não foi abalada pela pandemia. Quer dizer que desde 2015 a Porsche batendo recorde de venda de carros de luxo um ano após o ano. Abre aspas, quando você tem clientes que tinham uma parcela grande de consumo no exterior e de repente esse consumo não acontece, naturalmente eles têm recursos disponíveis para a compra de produtos aqui no Brasil, avalia Rodrigues. Quer dizer, está sobrando dinheiro para gastar aqui dentro, não pode gastar lá fora por causa da pandemia, não pode viajar, né, para o exterior, porque o investimento do rico é viajar, comprar muitas coisas nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, em tudo que é lugar, China. E aí, por causa da pandemia, eles teve que gastar aqui no Brasil mesmo. O executivo destaca ainda as restrições de opções de lazer, mesmo dentro do país, como outro fator que explica o impulso nas vendas. Abre aspas, naturalmente, alguns clientes buscaram outras maneiras de se manterem entretidos, né? Ocupados. Ocupar a mente. Eu vou ocupar a mente como? Eu não posso viajar para o exterior, eu vou comprar um carro de luxo, um apartamento de luxo, uma mansão de luxo, um helicóptero. Então, aí eu me mantenho menos estressado. O rico falando, né? Então, outras maneiras de se manterem entretidos, os ricos, é realizarem seus sonhos e as suas vontades. Isso são fatores que ajudam a explicar essa demanda dessa população pequena, mas com muito dinheiro, a população rica. Os consumidores não se abalaram nem com o efeito do câmbio sobre o preço dos carros, por causa do dólar. Dólar alto, o carro importado fica mais caro, mas para eles fez diferença nenhuma. Tem dinheiro saindo pelas ventas, tem dinheiro sobrando, nem sabe o que fazer com tanto dinheiro. Com a fábrica na Alemanha, a operação da Porsche no Brasil foi impactada pela valorização de 40% do euro em relação ao real, desde o período anterior à pandemia. Abre aspas, parte dessa alta precisou ser repassada aos preços, fecha aspas, diz o porta-voz. O Porsche 911, olha o número do Porsche, olha o modelo. É um número meio complicado. Para quem entende de ocultismo ou entende de mensagem subliminar aqui, vai entender o que eu estou falando. O Porsche modelo 911, modelo mais vendido pela montadora, tem valores que variam de R$800 mil a mais de R$1 milhão. Já pensou, gente? Você pagar R$1 milhão num carro? É brincadeira. O rico paga isso aqui dando risada, sentindo cócegas. Espera para a compra de helicópteros chega a 20 meses. Os ricaços estão aí fazendo as suas encomendas de helicópteros. Em meio a um salto de demanda, o mercado brasileiro de helicópteros e jatinhos executivos viu a fila de espera por esses produtos chegar até 20 meses durante a pandemia. Abre aspas, o mercado vinha represado há um tempo devido aos problemas econômicos brasileiros. Com o advento, no caso da Covid, do lockdown,
houve uma demanda maior, principalmente em helicópteros na área VIP e o que chamamos de parapúblico, como polícias e bombeiros, diz Rubens Cortelazzo, na verdade, gerente de vendas da fabricante italiana Leonardo Helicópteros. Abre aspas. Área VIP são operadores civis, como empresas de grande porte, empresários e táxi aéreo, explica o executivo sobre o sentido no mercado de helicópteros da sigla que em inglês quer dizer Very Important Person, pessoa muito importante, tradução em português. E o rico é uma pessoa muito importante, né? Empresários, donos de TV, políticos e por aí vai, donos de banco, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, né? Líderes religiosos muito ricos, compram helicópteros, jatinhos, todos eles têm. Agora o pobre não tem dinheiro nem para comprar um skate. Segundo Cortelazzo, as vendas para o segmento privado foram impulsionadas pelo medo de contágio e pela redução na oferta de voos comerciais durante a pandemia. Conforme o executivo, o mercado brasileiro civil de helicópteros monoturbina e biturbina de médio porte cresceu 26% em número de entregas no ano de 2021 em relação a 2020, quer dizer, de 2020 para 2021, 26% a mais de vendas de helicópteros. Pobre, com certeza não é pobre que está comprando esses helicópteros. Abre aspas. Muitos clientes ficaram com recursos represados, quer dizer, esse dinheiro guardado numa conta, guardado em investimentos. Com a restrição de viagens internacionais e o medo da pandemia, houve mais apetite para os ricos para investir em equipamentos para utilizar no mercado local, no caso dentro do Brasil. Abre aspas, a espera para a compra, que antes era de 12 meses, chegou a 15 ou 16 meses, dependendo do modelo. Tem modelo em que estamos falando já em 20 meses de espera. Por quê? Porque tem muito ricaço pedindo jatinhos, helicópteros, então a fila é grande. Cortelazzo diz que os compradores usam os helicópteros principalmente para o trabalho. Abre aspas, a gente brinca que o helicóptero é uma máquina do tempo. Você economiza muito tempo no deslocamento de uma reunião para outra, de São Paulo para o interior, de uma capital para outra. Então o helicóptero é uma ferramenta muito interessante para esses empresários milionários e bilionários. É isso aí, gente. A aeronave de entrada da Leonardo, que é o nome da empresa, isto é, seu modelo básico, chamada de AW119 Koala, tem um preço médio aí, uma mixaria, no valor de 4.300.000 euros. Sabe quanto dá isso na moeda nacional do Brasil? 27 milhões de reais. É o preço médio de um modelo básico de helicóptero. 27 milhões de reais. Para o mercado VIP, que vai até aeronaves de médio porte, o valor pode chegar a 15 milhões de euros, cerca de 94 milhões de reais, um helicóptero. Mercado imobiliário de luxo cresceu 81% em lançamentos, quase 100%. As vendas de apartamentos de luxo e super luxo bateram recordes nos primeiros 9 meses do ano de 2021. São empreendimentos com 3 ou 4 suítes, metragens amplas acima de 100 metros quadrados, janelas e pés direitos generosos e grande número de vagas em garagem. Em janeiro e setembro do ano passado, em 2021, os lançamentos neste mercado chegaram a 7,6 mil unidades, 7.600 unidades
alta de 81% em relação ao igual período do ano de 2020. Nós estamos aqui falando de imóveis de luxo, gente. Luxo. No mercado imobiliário brasileiro em geral, os lançamentos cresceram 30% na mesma base de comparação. Em vendas, o avanço do mercado de luxo e superluxo foi de 47% nos 9 primeiros meses de 2021, com mais de 10 mil unidades comercializadas, superando 15 bilhões e 400 milhões de reais em valor geral de vendas. Eu estou falando aqui que as 10 mil unidades de luxo e superluxo, de imóveis de luxo e superluxo, vendidas nos 9 primeiros meses do ano passado, em 2021, deu um valor de 15 bilhões e 400 milhões de reais. Cadê a crise no Brasil, né, gente? Cadê a crise? A crise está no bolso do pobre, né? Segundo dados da Brian Inteligência Estratégica, consultoria especializada no mercado imobiliário. Para Marcos Catalian, sócio fundador da Brian, um dos fatores que impulsionou as vendas no mercado imobiliário de alto padrão, de luxo, no período recente foi a taxa de juros em nível baixo. A Selic, a taxa básica determinada pelo Banco Central, começou o ano de 2021 em 2%, menor percentual da história. Aí os ricos aproveitaram e deitaram e rolaram para comprar imóvel. Isso injetou uma grande liquidez no mercado e atraiu recursos ao setor imobiliário, já que outros investimentos estavam com retornos muito baixos, diz Catalian, abre aspas. Outro fator foi comportamental. Em função da pandemia, houve uma busca intensa para aquelas pessoas que tinham renda, evidentemente, aquelas pessoas com muito dinheiro, abastado, muita fortuna, luxo, ricos. Então essa busca por moradias maiores, mais amplas, mais confortáveis, tanto nas capitais quanto fora delas, houve um movimento em busca desse espaço, um espaço de qualidade. Observa o consultor, quer dizer, e quem foi atrás desses espaços de qualidade, de luxo? Os ricos. Enquanto isso, o povo sendo despejado dos seus aluguéis. Eita, que contraste nesse Brasilzão. E o povo brigando por político, porque com certeza o político não mora numa tapera, numa barraca de madeira, numa barraca de latão, né, na rua. São Paulo e Rio de Janeiro são os dois principais mercados para os empreendimentos de luxo, com destaque para os bairros como Jardins, Vila Nova Conceição e Moema na capital paulista, e Zona Sul, e Barra da Tijuca, na metrópole fluminense, no Rio de Janeiro. Barra da Tijuca é bairro de ricaço. Jardins, aqui em São Paulo, é bairro de ricaço. Vila Nova Conceição, Moema. Nas cidades do interior se destaca a busca por empreendimentos horizontais, como condomínios de lotes ou condomínios fechados de casas de alto padrão e luxo. No ano de 2022, a alta de juros pode desacelerar um pouco esse mercado, acredita Catalian. Abre aspas. Para o mercado de luxo, a alta de juros faz menos diferença do que para a classe média, mas faz alguma diferença, diz o consultor. Abre aspas. Faz menos diferença porque normalmente o comprador não financia o imóvel ou financia pouco. Quem tem muito dinheiro não vai financiar imóvel, vai comprar à vista. E se financiar é muito pouco, dependendo do valor do imóvel, se for muito caro. Mas faz alguma diferença porque há uma atratividade para o capital ser investido de outra forma, fecha aspas. Afirma citando como exemplo os investimentos de renda fixa, como títulos públicos que têm baixo risco e se tornam mais interessantes com a Selic próxima de 10%.
Também esse ano, devido à forte alta recente dos preços no mercado imobiliário, a definição de luxo e superluxo deve ser revista, subindo para empreendimentos a partir de R$1.500.000 até R$3 milhões, respectivamente. Quem é qual pobre vai conseguir comprar um imóvel no valor de R$1,5 milhão a R$3 milhões? Aí responde aí no comentário. O mercado de luxo e superluxo é pouco representativo em unidades, cerca de 7% do total nos últimos 9 meses, mas é mais ou menos 33% do valor lançado e 40% do valor total de vendas, né, vendido. Ou seja, é um mercado de menos volume, mas de muito valor, muito dinheiro. Então, vende-se menos mercado do apartamentos de luxo, mansão de luxo, imóveis de luxo e superluxo, mas o dinheiro arrecadado por essas construtoras é um absurdo. Investimento financeiro brasileiro no exterior, fora do Brasil, é recorde. Os ricaços estão investindo muito fora do Brasil. Por fim, um último dado que mostra como o chamado andar de cima, os ricos, passou com tranquilidade pela pandemia, vem do mercado financeiro. Segundo dados do Banco Central, o investimento financeiro brasileiro no exterior superou aos 18 bilhões de dólares, cerca de 100 bilhões de reais. Entre janeiro e novembro do ano passado, uma alta de 76% em relação a igual período de 2020. É um recorde da série histórica iniciada no ano de 1995. Nunca se investiu, os ricaços investiu tanto dinheiro fora do Brasil. Lógico, eles não são bobos, né? O real não vale nada. O real super desvalorizado, o nosso dinheiro vale menos que papel. Você acha que eles vão investir aqui dentro? Eles estão bobos, né? Vai fazer paraísos fiscais fora do Brasil. Conforme Cláudia Yoshinaga, coordenadora do Centro de Estudos e Finanças do FGV, Fundação Getúlio Vargas, isso se deve à maior facilidade atual para investir em produtos internacionais e a forte alta recente do dólar em relação ao real. É o que eu falei, o real não vale nada. Em relação ao dólar, o real não vale nada. O real não está baixando nem abaixo de 5. O dólar está valendo 5,40, 5,45, 5,50, 5,60, não abaixo de 5,40. É uma vergonha, uma humilhação. Então a forte recente do dólar em relação, forte alta recente do dólar em relação ao real, que leva investidores a buscarem a segurança de ter parte do seu dinheiro fora dos riscos da economia brasileira. O nosso dinheiro real não vale mais nada. Esse tipo de investimento se popularizou de alguma maneira, saiu daquele cliente private ou private com milhões de reais e mais ainda não é um produto que qualquer brasileiro tem. Estamos falando das camadas mais ricas de um segmento de varejo de alta renda, de muito dinheiro, pessoas que têm muito dinheiro. Políticos, donos de TV, de mídia, donos de igreja como Valdomiro Santiago e de Macedo, donos de banco, empresários bilionários aí, com multilojas, rede de lojas grandes como Casas Bahia, de supermercado, dono velho da Van, Magazine Luiza, dono da Magazine Luiza, só gente com muito dinheiro. Abre aspas. É um público que tem o dólar como uma moeda muito importante no seu dia a dia, em viagens de férias ou hábitos de consumo atrelados ao dólar, como itens de luxo e vinhos. Eita! Só fechando os olhos já lembro dos ricaços, nos seus iates, nos seus jatinhos, nos seus aviões, nos seus helicópteros, tomando numa ilha paradisíaca, tomando um vinho, tomando
né? Comendo uma lagosta, e o pobre comendo pão, se tiver pão, né? Então, para essas pessoas, ter uma parte do seu investimento em uma moeda forte ajuda, no caso o dólar, como uma forma de diversificar e de se proteger da alta de preços, observa o especialista em finanças. Abre aspas. São pessoas que, em sua maioria, não perderam renda na pandemia e reduziram suas despesas, porque gastam muito com restaurantes, entretenimento, que é distração, né? Entretenimento, viagens de férias para o exterior. O político gosta muito de viajar, né? Para fora, né? Do exterior. Pode ver aí. Já não sei os pobres, né? Que votam nos políticos. Com o distanciamento social aí durante a pandemia, essas pessoas conseguiram guardar muito mais dinheiro. Por fim, para o Yoshinaga, que é uma especialista aqui em finanças, apesar de a alta do dólar deixar os investimentos no exterior mais caros e a alta de juros no Brasil tornar os investimentos locais mais atrativos, a volatilidade do ano eleitoral deve continuar estimulando brasileiros a buscar investimentos fora do Brasil, como uma forma de diminuir sua dependência do que acontece na economia nacional brasileira. Os ricos vão continuar investindo fora do Brasil, porque eles não são trouxa, não são otário, não são idiota de investir em real. Nosso dinheiro não vale mais nada. Compartilhe esse vídeo, ficou um pouco longo, mas é bom para você saber qual é a realidade dos ricos e a realidade dos pobres. A realidade de um político que não é pobre, né, não está na classe dos pobres, e a realidade do povo pobre que vota nos políticos, que são ricos, ganham altos salários, regalias, muitos privilégios, vida de ostentação e luxo, bancada pelo povo pobre que ainda briga por político. Fui!